Nosso tour com o Mr. Friend hoje nos leva a um passeio pela história de Portugal. O roteiro privado começa em um dos palácios mais emblemáticos do país. Situado a cerca de 12 quilômetros de Lisboa, no caminho para Sintra, está o Palácio de Queluz, um dos últimos grandes edifícios em estilo rococó erguidos na Europa. O tour começa no Palácio de Queluz, um palácio que tem uma relação bem estreita com o Brasil, não é isso, Eduardo? É verdade, é verdade. O Palácio de Queluz, por acaso, é talvez um dos palácios mais elegantes dentro desta oferta que há entre Lisboa, do eixo de Lisboa, Sintra e Cascais. É um palácio mais elegante e, claro, com uma grande relação com o Brasil, porque foi aqui que o Pedro I, Pedro IV português, nasceu e quis morrer, em 1834. Nasceu aqui em 1798 e depois quis morrer aqui também, depois de tanto lutar no Porto e nas guerras liberais, veio aqui também quis morrer no quarto Dom Quixote, aqui dentro. O Palácio de Queluz é um dos mais conhecidos e visitados monumentos de Portugal. O acervo do palácio é composto por uma valiosa coleção de mobiliário português, ourivesaria, tapetes de arraiolos e retratos reais. Essas duas salas, a sala da música e a sala do trono, são as duas salas mais importantes do Palácio de Queluz, não é isso? Podemos dizer que sim, são as salas onde se faziam as recepções, aliás ainda hoje são feitas recepções cá, e são as salas onde se faziam, claro, onde havia as grandes festas na altura da corte. Uma sala muito bonita, toda ela é por causa dela que chamamos também a Pequenina Versalhes. Toda ela aproveita a luz que vem dos jardins, toda ela muito bem entalhada pelos melhores artistas do estilo da época, e de facto é talvez a sala que nos ajuda um bocadinho mais a perceber a atmosfera da época. É museu, pousada e restaurante. Mas desde 1957, o Palácio de Queluz passou a ser também residência oficial de chefes de Estado estrangeiros em visita a Portugal. No dia 12 de outubro de 1798, no quarto chamado Dom Quixote do Palácio de Queluz, nasceu o segundo filho de Carlota Joaquina, um infante destinado a desempenhar um papel tão importante quanto o do personagem literário que deu nome ao quarto. O quarto Dom Quixote é onde nasceu e morreu Dom Pedro I. Eduardo, é um quarto que tem muita história, principalmente relacionada ao Brasil. Eu acho que talvez seja o quarto mais bonito do palácio. É um quarto muito bonito. Ele aparentemente é redondo, embora seja feito numa sala quadrada, e sobretudo até por ser o quarto Dom Quixote. Dom Quixote é um bocadinho como o Pedro, o vosso Pedro I, Pedro IV português, foi também um cavaleiro errante, corajoso, foi o nosso rei soldado que nos trouxe e que nos fez ganhar a causa liberal e talvez por isso ele quer aqui também, depois, onde ele nasceu, fazia uma 34, ele fez questão de vir aqui morrer. Mas a beleza do Palácio de Queluz não está só no interior. Os jardins do Palácio de Queluz também impressionam. Lagos, fontes, estátuas e azulejos. Os 15 hectares de jardins são um museu a céu aberto. São jardins muito bonitos, são feitos ao estilo francês, um pouco como em Versalhes, feitos também por um francês. Para além disso, tem também os valores escultóricos dos jardins, quer de estátuas vindas de Itália, quer por um inglês, de um ateliê de um inglês chamado John Shear. Ele fez esculturas muito, muito bonitas, como vemos do Jardim Neptuno, que dá todo um elan muito especial a este palácio. Do Palácio de Queluz, seguimos para outro palácio que vale a visita, o Palácio Nacional de Mafra. Um dos mais importantes monumentos do barroco em Portugal, o Palácio Nacional de Mafra é um símbolo do reinado absolutista de Dom João V. Com 1.200 divisões, 4.700 portas e janelas e 158 escadas, o palácio ocupa uma área de 38 mil metros. Eduardo, conta pra gente um pouquinho aqui da história do Palácio de Mafra. Bem, o Palácio de Mafra é todo ele um superlativo. Ele é talvez o maior edifício barroco que temos em Portugal. Ele tem, por exemplo, na igreja, na basílica que vemos agora aqui ao lado, tem, por exemplo, 6 órgãos, um recorde ainda hoje ter 6 órgãos. Tem uma coleção de carrilhões absolutamente enorme.
tem um palácio que tem do quarto dos aposentos do rei, da rainha, que vamos ver mais tarde. São 300 metros de corredor, 300 metros de corredor entre os aposentos do palácio, entre rei e rainha. Foi uma promessa do rei, do nosso Dom João V, foi ele que realmente tinha todo este dinheiro para patrocinar a construção do Palácio de Mafra, e foi ele que, numa promessa, que se lhe crescesse um herdeiro, ele faria construir talvez dos maiores palácios jamais construídos. Ele cumpriu a promessa. Entre as 1.200 divisões do palácio está a biblioteca. Com 80 metros de comprimento e 95 de largura, é uma das mais importantes do século XVIII. A biblioteca do Palácio de Mafra tem um acervo valioso, cerca de 36 mil livros, incluindo uma segunda edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões. Com chão em mármore e estantes em estilo rococó, a biblioteca abriga encadernações em couro gravadas a ouro. Para conservarem os livros em perfeitas condições, os monges que viviam no convento criaram uma colônia de morcegos que voavam livremente pela biblioteca à noite, alimentando-se dos insetos que estivessem no interior da sala. Ainda hoje, esse é o método utilizado para conservar os livros. Esse é um dos aposentos mais importantes do Palácio de Mafra. Eduardo, por quê? Luciana, aqui foi onde o rei passou a sua última noite. A última noite, em 5 de outubro de 1910, e com um bocadinho de imaginação podemos ver o que foi esse dia. Com a implantação da República em Lisboa, com a Revolução que foi em Lisboa, com a implantação da República, ele em fuga, a caminho já da Ericeira, para partir de barco depois para a Inglaterra, onde passou os seus últimos anos de exílio, ele dormiu aqui, a última noite. O rei Dom Manuel II. O rei Dom Manuel II, na noite de 5 de outubro para 6 de 1910. A nossa última parada é na Vila da Ericeira. Foi aqui desta praia, na Ericeira, que o rei Dom Manuel II partiu para o exílio na Inglaterra. O episódio da fuga de Dom Manuel II da Praia dos Pescadores tornou-se um marco da história da vila no último século. Na Praia da Ericeira, o nosso tour chega ao final, mas semana que vem continuamos a desvendar mais segredos bem guardados de Portugal com o Mr. Friend. Até lá!